Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar hoje de seleção brasileira? Eu vi a convocação do Fernando Diniz na última sexta-feira, né? O Brasil vai estrear nas eliminatórias. No dia 8 de setembro ele vai jogar com a Bolívia no Mangueirão, maravilha, o torcedor de Belém merece. E depois, no dia 12, 4 dias depois, ele joga lá em Lima, no Peru, contra o Peru. São os dois primeiros jogos da eliminatória, lógico. Antigamente, 4 vagas para a Copa do Mundo, agora 6, com a Copa do Mundo aumentando o número de times, lógico que o Brasil está classificado. Mas é uma situação curiosa que eu vi muitos debates aí nas mídias sociais, justamente por quê? Porque nós temos o Fernando Diniz, que na teoria é o interino até o ano que vem. Por que na teoria? Porque daí dizem que o Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, a partir de dezembro vai avisar o Real Madrid que não vai renovar o contrato no meio do ano que vem, e aí depois ele viria no meio do ano que vem para a seleção brasileira. Isso se o Real Madrid não mandar embora quando ele falar que não tem interesse no final do ano, né? Então, a ideia e o que tem dito a CBF através do seu presidente Edinaldo é justamente isso. Que nós temos o Fernando Diniz interino, depois se o Fernando Diniz quiser, ele integra a equipe do Ancelotti, vai até a Copa, depois o Ancelotti vai abandonar a carreira e aí o Fernando Diniz continuaria. Dizem que é isso, mas é tudo muito nebuloso. Mas de qualquer maneira, foi a primeira convocação do Fernando Diniz, sem quase nenhuma novidade, são poucas as novidades, vocês vão ver, né? E eu vi muito debate, né? Será que ele convocou quem ele quis? Será porque, por exemplo, São Paulo e Botafogo, ou São Paulo e Flamengo estão farão, né, a final da Copa do Brasil e os jogos são 8 e 12, daí depois já tem ali no dia 15 a primeira final, ele preservou alguém de São Paulo e Flamengo? Será? Será? O Botafogo que é líder, será que ele preservou alguém do Botafogo? Porque apesar de falar que é data FIFA e tal, dia seguinte que a seleção joga, tem rodada de brasileiro, como aconteceu na última convocação que o Ramon que fez, o Palmeiras foi prejudicado, os jogadores foram e não conseguiram voltar, enfim. Então tem todas essas situações que são nebulosas e a gente não consegue saber se o Fernando Diniz conseguiu convocar quem ele quis. Eu acredito que a convocação é boa. Vamos lembrar que é a primeira. Vamos lembrar também que tem essas situações de final de Copa do Brasil, de brasileiro e tudo. E a gente tem que lembrar fundamentalmente que ele está iniciando um trabalho, né? Ele está iniciando um trabalho. E muitos desses jogadores já trabalharam com ele. Então, antes da gente debater posição por posição, jogador por jogador, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo, né? Gravando vídeo de a Série A, B, C, D do Brasileiro, Copa Paulista, a Bzinha do Campeonato Paulista, enfim, tudo para você. E agora fazendo um vídeo pedindo a sua opinião, pedindo quem você convocaria, quem que você não convocaria. Vamos trocar aquela ideia que eu fiz muito aí desde sexta-feira. Estou gravando o vídeo domingo, dia 20/8 pela manhã. Depois que eu vi tanta polêmica aí pela internet, falei, vamos polemizar aqui também, certo? Então vamos começar. Lembrando sempre que o Brasil joga com a Bolívia dia 8 de setembro, em Belém, no Mangueirão. O torcedor merece. Merecia a Copa do Mundo de 14. Agora estão arrependidos e estão mandando, mas pelo menos estão mandando o jogo que essa torcida paraense, eu já fui tantas e tantas vezes fazer jogo do Remo, do Paysandu para lá, e sei quanto que eles amam o futebol. Então merece. 8 de setembro no Mangueirão, Brasil e Bolívia, e depois em Lima, 4 dias depois, no Peru, Peru e Brasil. Os dois primeiros jogos da eliminatória, os dois primeiros jogos do Fernando Diniz. Bom, vamos lá. Goleiro, Alisson, Ederson, Copa do Mundo, os dois, já revezaram aí para mim que é titular. E aí saiu o Everton do Palmeiras e veio o Bento. Acho legal. Tem que ter, o Fernando Diniz disse na explicação dele, que tem que ter um jovem, você ir preparando, concordo. Todo mundo falou assim, né? Mas por que o Bento? Gente, o Bento vem bem faz tempo, né? O Perry do Botafogo é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, mas vem fazendo a primeira grande temporada dele. O Bento já vem desde o ano passado e tal. E por que ele tá levando um terceiro goleiro? Ele nem praticamente vai usar esse terceiro goleiro. E ele disse, é para dar experiência para um jovem, com outros dois e tal. Você pode até... Será que o Alisson está no seu grande momento? A temporada inglesa está começando agora, vamos falar a verdade. Mas acho que desde o ano passado, eu acho que o Alisson não merece seleção. Mas o cara foi titular da Copa do Mundo porque o Tafarel
bancou, ele era preparador de goleiro, ele bancou. Então, poxa, você tem que respeitar sempre. Como o Alisson e Ederson, eu acho que nós temos grandes goleiros no futebol brasileiro. E os dois estão ali, né? Os dois estão ali. Eu confesso que hoje o Ederson seria meu titular. Mas gostei da lista, Alisson, Ederson e Bento. A novidade, o Bento pode ser na próxima novidade um PR, alguma coisa assim, sem problema algum. Enfim, de goleiro, não sei a opinião de vocês, gostaria de saber, mas para mim tá tudo beleza. Tudo beleza. Aí vamos para os laterais que teve novidade, né? A gente tem o Danilo, figurinha carimbada lá com o Tite, mas ele trouxe o Wanderson, do Mônaco lá da França. Do Mônaco, né? Então ele trouxe o Wanderson. O Renan Lodge também já foi convocado e tal, tudo a seleção brasileira, a gente com a lateral esquerda, e ele trouxe o Caio Henrique. Caio Henrique, que era meio, o Fernando Diniz no Fluminense transformou em lateral esquerdo, né? Que nem o Caio Paulista do São Paulo, também era atacante, o Fernando Diniz transformou em lateral esquerdo e vem jogando muito. Então o que, que foi? Ele teve de novo, ele escalou dois caras experientes em seleção, Danilo e Renan Lodge, e aí escalou dois jovens, assim, novatos para a seleção brasileira, o Wanderson e o Caio Henrique. Beleza, tá mesclando, tá testando. Tenho certeza que o Arana futuramente vai ter chance, tá voltando de uma lesão complicada. O lateral esquerdo do Flamengo também eu acho que é muito bom jogador, muito bom jogador. Eu acho que dá para você analisar e aí começar a ver também na seleção sub-20, alguns garotos e tudo. Mas enfim, eu acredito que para a primeira convocação, um experiente e um novato em seleção, você já está começando a fazer uma transformação. Também não vejo grandes problemas nas laterais da seleção, até porque temos outras opções interessantes. E aí a gente tem que ver se ele vai dar sequência para esses quatro, ou se de repente os que são titulares continuam e depois ele vai revezando para ver se outros jogadores podem barrar esses titulares. Veremos, até porque eu estou acreditando que ele vai começar com Danilo e Renan Lodge, certo? Aí vamos para os zagueiros. Ele trouxe o Gabriel Magalhães. E ele explicou, Fernando Diniz, o seguinte: o Gabriel Magalhães fez todos os jogos, foi um dos poucos, acho que foram 4 ou 6 jogadores na Inglaterra que jogaram todos os jogos da temporada passada e ele jogou no Arsenal, brigou pelo título. Claro, foi feio para o Arsenal perder o título para o City do jeito que perdeu, depois de abrir uma vantagem e tal. Mas o Gabriel Magalhães, o Juninho Paulista, deu uma entrevista infeliz e viu como a mente, até de caras inteligentes como o Juninho e o Tite, é uma mente mentecapta. O Gabriel Magalhães pediu dispensa da seleção numa convocação para acompanhar o nascimento do filho. E o Juninho falou que ele perdeu espaço por isso. Vergonhoso, Juninho. Te admiro como pessoa, te admiro como jogador, te admiro como dirigente, mas vergonhosa atitude, medíocre. 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 Um cara que nem você não poderia ter comandado a seleção brasileira com esse pensamento tacanho. Você e o Tite. Decepção total. Decepção total. Por causa de foi ver o nascimento do filho. Se para vocês perderam o nascimento do filho, não era importante, ou vocês priorizaram outra coisa, problema é de vocês. Não queira que todo mundo pense com a mentalidade tacanha de vocês. Gabriel Magalhães, acho que é um retorno legal. O Ibañez saiu do futebol italiano, né, para ir para a Arábia. Normal, normal. Vamos ver como que ele sempre foi muito bom jogador, também jogador de seleção que foi para a seleção e foi para a Copa, enfim. O Marquinhos, acho que ninguém contesta, né? Vamos lembrar que o Militão teve uma lesão séria, operou, esse ano não joga mais, só o ano que vem. E aí ele trouxe, muito provavelmente, no lugar do Militão, presumo eu, o Nino. O Nino do Fluminense, que joga com coisa, que é muito bom zagueiro e que teve oportunidades eventuais na seleção brasileira. Agora, a gente pode discutir zagueiro? Claro, a gente pode discutir, né? Lembrando que o Militão tá fora, lembrando que tem alguns outros garotos bons. Acho que você vai fazendo as suas escolhas e depois você vai vendo. Eu presumo que ele queira jogar com o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. E aí ele vai testar essa nova dupla, né? Vai testar essa nova dupla, já que a dupla anterior era Marquinhos e Militão. Então, acho que a gente pode também contemporizar, aguardar. Ah, mas o Nino não é tudo isso. Poderia trazer o do Botafogo. Enfim, eu vi assim várias situações, gente. Vamos esperar. Eu acho que os nomes agradam. Ah, o Ibañez, pô, jogou muito na Itália, não é à toa que foi convocado pelo Tite e tudo. Então vamos aguardar. Eu acho que também não vejo problema aqui na zaga. E aí,
A gente vai acompanhando a temporada toda, quem está se destacando na Europa, aqui no Brasil, e aí a gente vai vendo o que vai acontecer. Vamos para o meio-campo, né? O André do Fluminense, que trabalha com o Fernando Diniz. Vamos lembrar que o André também teve, assim como o Nino, convocações eventuais, acho que joga muito. Bruno Guimarães, acho que joga demais, joga demais. Casimiro, acho que penso eu que é uma unanimidade, joga demais. O Rafael Veiga vem jogando muito e vinha sendo convocado, né? E o Joeliton, o próprio Ramon Menezes acabou trazendo lá da Inglaterra e tal. Ah, mas podia ser esse, você podia... Tem muita gente falando, pô, por que ele não levou o Gas? Pô, ele já levou 2 do Fluminense. Calma, gente, calma, né? Eu acho que os jogadores que estão aqui, o time está bem servido. O time está bem servido. Pode ter, tem mais jogadores para a gente avaliar? Claro que tem. Claro que tem. Tem jogadores que podem jogar numa função de meia atacante, como o próprio Rafael Veiga, por exemplo, assim, né? Um exemplo. Você não pode trazer o Neymar para ser um meia atacante, um exemplo. O Martinelli, com velocidade para trazer, enfim. Aí depois o Fernando Diniz, eu tô falando isso, porque o Fernando Diniz é um cara que pensa fora da caixinha, né? Com frequência o time tá perdendo, ele tira um zagueiro e põe um atacante. Vocês já viram muito isso, já acompanharam. Então, eu acho que dá para você começar um trabalho assim. O Casemiro e o Bruno Guimarães, para mim, são espetaculares, né? O Rafael Veiga vem faz tempo com uma grande fase, o André do Fluminense também, né? O Joeliton vem muito bem na Inglaterra, vem muito bem na Inglaterra, né? Então, também não vi nenhum grande problema. Ah, pode trazer esse, pode trazer aquele? Pode. Mas é a primeira. Ele teve só 23. Vamos analisar o comportamento do time, o que ele pretende, o que ele tem em mente. E depois a gente vê quem pode ir ali, quem pode ir ali e tal. E os atacantes? Ele trouxe o Antony, figura carimbada na seleção brasileira. Aí o Martinelli, também figura carimbada na seleção brasileira, jogadores de Copa do Mundo. Rodrigo e Vini Júnior, os dois do Real Madrid, acho que todo mundo sabia. Neymar, absolutamente normal. Eu vi que ele chegou, ele disse que ele chegou machucado na seleção, ou no novo time dele, né? Lá na Arábia. Mas eu vi o staff do Neymar falando que não, que eles gostariam que ele se preparasse para as eliminatórias e depois estreasse lá. Não tinha lesão, que ele ia se preparar. Mas enfim, Neymar, acho que também para mim é carimbado. Agora, os dois que eu contesto, Matheus Cunha, né, o Matheus Cunha, que também carimbada na seleção de base, na Olímpica, enfim, e o Richarlison, que está em muito uma fase, acompanhei o jogo dele ontem na Inglaterra, o time venceu, ele ficou bravo que foi substituído, não jogou nada, não finalizou, péssima atuação, e faz tempo, né? Tanto ele como o Matheus Cunha vêm em viés de baixa, embora tenham muito potencial. E com o Fernando Diniz a gente não pode desconfiar do potencial. O Fernando Diniz sabe potencializar jogadores. Eu acredito isso. Tem minhas críticas com aquela saidinha bandida e tal, que ele já melhorou muito, mas que o time dele joga para frente, que ele potencializa os jogadores, que ele faz o time ficar ofensivo, que ele faz um time criativo, que ele é ousado, ninguém pode questionar isso. Eu também não. Então, claro, se você for pegar ali pro lugar do Matheus Cunha centroavante, Richarlison centroavante, você vai falar, por que não o Pedro de novo? Pô, o Pedro tá em reserva do Flamengo, né? Por que não o Gabigol? Pode ser Gabigol, pode ser Pedro. Você poderia, mas enfim, quero crer que tem muita coisa a ver com as finais da Copa do Brasil logo depois, né? O jogo é dia 12 e aí no dia 15 você já tem Copa do Brasil e tal. Quero crer que por isso ele pode, não sei, ter preservado um Gabigol, um Pedro para não prejudicar o Flamengo, né? Pode ter sei lá, um Dudu, embora o Dudu ali tá brigando com o Antony e tal, mas enfim, o Rony, com todo respeito e a fase maravilhosa no Palmeiras, para mim, não é jogador de seleção, para mim, o Rony de centroavante da seleção, para mim, pro meu gosto, sinceramente. Mas enfim, acho Vitor Roque, por que o Vitor Roque? Vitor Roque tá na seleção olímpica. Ele foi convocado, só que não foi para a principal. Vamos lembrar que a Olímpica, o ano que vem, tem a Olimpíada no Japão. Então, como ele não disputou a Copa do Mundo, o Atlético não liberou, ele não disputou a Copa do Mundo, ele tem que jogar lá embaixo.
ele tem que se preparar com o time que vai para a Olimpíada. A partir da Olimpíada, aí ele já vai estar até no Barcelona, então ele vem para a principal. Acho que esse é o caminho óbvio, óbvio. Então, não vejo grandes questionamentos. Eu particularmente, o Richarlison e o Matheus Cunha não levaria, não levaria. Poderia mexer uma posição ou outra, mas no geral, e aí por isso que eu quero ouvir a opinião de vocês, acho que o Brasil está bem servido, acho que o time vai ser forte, né? Vai ser forte e, com todo respeito também, os dois primeiros jogos são babinha, né? A Bolívia em Belém é para ganhar de 3 para cima e o Peru também é para ganhar de 2, 3 para cima, lá mesmo em Lima. A minha opinião, respeitando a de vocês, mas principalmente querendo ouvir a de vocês. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima. Vamos bater papo muito sobre a seleção do Fernando Diniz. Depois do jogo do dia 8 de setembro contra a Bolívia, a gente já vem para o novo bate-papo. Falou? Grande abraço, até lá!